Vamos à nossa palavra. Eu peço que a igreja abra o livro de Gênesis no capítulo 1. Eu peço que a igreja abra Gênesis no capítulo 1. Hoje, culto de ceia. Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, todo primeiro domingo do mês, comemora a ceia do Senhor. Hoje nós teremos esse privilégio de estarmos sentados à mesa com Jesus Cristo. A nossa palavra hoje então está em Gênesis 1, a partir do verso 1, que diz o seguinte: No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, é um privilégio nós estarmos na sua presença, na sua igreja, e que o Espírito Santo do Senhor possa, sem interferência alguma, ministrar nos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo eu oro, para a honra e glória do Senhor é essa palavra. Amém. Hoje nós vamos falar da Trindade. Hoje nós vamos falar da importância da Trindade. E falaremos também, eu estarei falando, e é por isso que nós estaremos desenvolvendo a Trindade, sobre o que eu venho passando nos últimos dias. Eu estarei falando de tudo aquilo que aconteceu comigo, do meu testemunho. E na verdade nós iniciaremos falando da Trindade divina. De difícil compreensão, é verdade, porque a Trindade, ela diz que existe um Deus e há só um Deus, manifestos em três pessoas diferentes, três pessoas que coexistem em um só Deus. A primeira coisa que nós temos que entender é que nós só conseguimos entender a Trindade em fé. A nossa mente, ela não entende o que é Trindade. Um segundo ponto extremamente importante que eu gostaria que o Espírito Santo do Senhor deixasse para nós essa noite é que a Trindade, ela visa uma harmonia, a harmonia entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A união, a comunhão. Então, quando nós vamos para Gênesis 1, no capítulo 1, já logo no início da Bíblia, Deus, ele mostrando que há um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Um Deus Criador. Um Deus que do nada vai criando as coisas. Tudo que há. E que esse Deus criou através da sua palavra, do seu verbo, como acabamos de ler aqui. Então, disse Deus, disse o verbo
O Verbo que depois se fez carne, Jesus Cristo. O Deus Filho se apresentando como Verbo, logo no início da criação. E temos o Deus Espírito Santo, que é o sopro, que é o vento, que é o pneuma, Então, na verdade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, logo no início da criação, em harmonia, criando céus, terra, mar e todos nós. E essa trindade, e esse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em harmonia. Daqui, nós já podemos refletir o ensinamento da Igreja de Cristo. A Igreja de Jesus Cristo, ela deve ter o equilíbrio do Deus Pai, do Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deve ter o equilíbrio dos dons do Espírito Santo. Deve ter o equilíbrio dos frutos do Espírito Santo. Mas deve ser uma igreja que prega a palavra, que prega Jesus Cristo no centro, tendo como Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, o Criador. Desta forma, nós temos um Deus Pai, um Filho, um Deus Filho Salvador e um Deus Espírito Santo que ensina e que nos convence do pecado, o Consolador. Todos eles em equilíbrio. Todos eles, um não ressaltando do outro, um não querendo tomar a frente do outro, todos em ordem. O Deus Pai manda o Deus Filho, ambos estão no trono, não é? Vindo o Consolador, porque hoje, não é? O Senhor na igreja é o Espírito Santo que está fazendo que a gente se convença e continue servindo a Jesus Cristo. Tudo em harmonia. E glória a Deus por isso. Servimos um Deus de ordem e de harmonia. Mas nós sabemos que o diabo, ele é imitador. Nós sabemos que o diabo, ele quer aniquilar o quê? A obra do Senhor. Ele quer aniquilar a criação. E como imitador, como absoluto imitador, que o diabo é, e querendo aniquilar a sua criação, ele institui a trindade satânica. Então, o próprio diabo, Satanás, logicamente sempre em concordância com Deus, Deus o autoriza isso, ele institui a trindade satânica. Que eu convido você, igreja, a ir para Apocalipse no capítulo 19. Nós vamos agora em Apocalipse 19. Lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 19 de Apocalipse, eu estarei lendo a partir do verso 19. Lá no capítulo 19 de Apocalipse, a partir do verso 19, temos lá: E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. 20. Mas a besta foi presa e com ela foi preso o falso profeta
que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Continuando, Apocalipse 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Aqui é a evidência da trindade satânica. O diabo, que quis ser igual a Deus, um anjo de luz, que quis imitar a Deus, e pela multidão das suas iniquidades caiu. Chamada antiga serpente, o diabo, Satanás, o inimigo, o enganador, que representa, ou que quer representar, que quer se igualar a Deus. Aqui a besta, que é o anticristo, que ele será levantado, porque isso é palavra, já está sendo preparado, o anticristo, que vai levar realmente, e vem levando, não é? O espírito do anticristo, estará sendo levantado, se igualando ou querendo se igualar a Jesus Cristo, e o falso profeta, que é o líder mundial religioso, espiritual, fazendo as vezes do Espírito Santo. Todos, como vocês puderam observar, igreja, todos, absolutamente todos, julgados e condenados no fogo eterno. Todos eles, julgados e condenados. Todos eles serão. Trindade de Deus, a trindade satânica, e vamos agora para nós, representantes legais de Deus na terra. Vamos falar agora de nós, embaixadores, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo abençoado, cujo objetivo nosso como cristão é de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz, porque hoje nós estamos na luz, amém? Como foi dito pelo Paulo no início, todos nós sabemos de onde Deus nos tirou. E que se fomos chamados como embaixadores, logo no início de Gênesis, Deus nos faz a sua imagem e semelhança. Deus nos cria também de uma forma tricotômica, porque nós temos espírito, alma e corpo. Porque nós somos imagem e semelhança de Jesus Cristo, imagem e semelhança de Deus e do Espírito Santo. Então Deus, Ele sopra em nossas narinas o seu Espírito, fazendo o corpinho de barro, nos dando uma alma vivente e pulsante. É verdade que quando nós nascemos, o nosso espírito, o nosso, o meu e o seu, todo espírito, ele está morto. Porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória, da presença de Deus. E é por isso que vem o Espírito Santo, para que ele nos convença do pecado, para que eu e você se arrependa e em fé recebamos a graça. E a partir dessa graça que é Jesus Cristo nos nossos corações, eu volto a ser e estar equilibrado.
eu volto a ter o meu espírito se comunicando com o Espírito de Deus. Amém, igreja? Então, a partir do momento que eu recebo a graça de Deus, o Espírito Santo, o meu espírito, ele é automaticamente reavivado. Deus, através do Espírito Santo, faz com que o meu espírito, ele reviva e começa a ver na minha vida, na vida do cristão, um equilíbrio. E eu começo a me comunicar com o Espírito de Deus, com o meu espírito e em verdade. E aí eu posso começar a observar a minha alma, cujo grande objetivo é nós controlarmos a nossa alma, a nossa vontade, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso caráter, a nossa consciência. Porque eu recebo a Jesus Cristo no meu livre-arbítrio, na minha alma. E cada vez mais eu sirvo, eu oro, eu busco, eu recebo, eu vou equilibrando a minha alma. E falta o corpo. Muito falado corpo, eu e você, amado cristão. Porque o meu corpo e o seu corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos a igreja coletiva de Cristo. Amém? Nós temos a igreja de Cristo, depois todas as denominações, mas o que faz parte do corpo sou eu e você. E eu e você, o nosso corpo, que faz parte da nossa trindade, ele é templo do Espírito Santo. O nosso corpo que serve para o ide. Ide pregar o evangelho, é lógico que com o nosso caráter, com o nosso conhecimento, mas quem vai é o corpo. Evidentemente, quando Pedro disse que os embaixadores, nós como geração eleita, devemos anunciar as virtudes, nós anunciamos as virtudes através do nosso corpo. E fundamentalmente, no nosso corpo estão as janelas da alma, que são os sentidos, aquilo que vai alimentar as minhas emoções e o meu espírito, ou seja, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou tocando, aquilo que eu estou cheirando, aquilo que eu estou ouvindo. Dessa forma, Deus, ele se preocupa com essa nossa trindade humana. Quando ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, foi para restaurar o nosso espírito e começar a trabalhar na alma e no nosso corpo. E assim como o diabo, que é o diabo, ele imita a Deus em tudo aquilo que é importante, e a trindade de Deus é importante, como nós vimos, o próprio, Satanás, ele tem essa trindade satânica. O diabo também, ele ataca e busca atacar o quê? A minha trindade e a sua trindade. Evidentemente que ele tenta atacar o quê? A nossa mente, a nossa alma, os nossos pensamentos, sim ou não? Sim. No espírito ele não pode chegar, porque lá existe o Espírito de Deus e o meu espírito, mas na minha consciência ele tenta me cercar de algumas armadilhas, e também no nosso corpo. Justamente para o quê? Para haver desequilíbrio. Porque quando eu e você estamos desequilibrados, nós não servimos Deus como deveríamos servir. Então, o inimigo, ele realmente nos ataca na alma e no corpo. O objetivo de Deus é evidente, é que nós, eu e você, continuemos
servindo a Deus, continuemos cuidando para que a gente não caia, quem esteja de pé, cuidado para não cair, trabalha no nosso espírito, trabalha na nossa alma, que é e deve ser tratada de uma forma a cada vez mais buscar a varonilidade de Cristo e a longevidade. Nosso Deus é um Deus que quer que eu e você, igreja, vivamos anunciando o Evangelho. Quer que eu e você, como geração eleita, que a gente continue servindo a Deus. Muitas vezes, eu e você, e agora eu vou começar a falar de mim, como testemunho real. Muitas vezes nós buscamos fortalecer o espírito. Muitas vezes nós procuramos, e essa é a nossa função, matar a nossa alma e os nossos desejos. Mas muitas vezes nos esquecemos do corpo. Que, como você pode perceber, tem o mesmo peso, de importância relevante. E eu sou, ou pelo menos até o infarto eu era uma pessoa que, apesar de ter a consciência, eu não fazia com que as minhas atitudes guardasse a minha saúde. Já há algum tempo, eu sabia que eu tinha pressão alta. Já há algum tempo, em todos os médicos que eu passava, a primeira coisa, ele media a pressão, falou: você tem pressão alta. Você precisa cuidar da sua pressão. É verdade, eu preciso cuidar da minha pressão. Mas Deus está comigo. Mas eu tenho que cuidar da minha pressão. E não cuidava da minha pressão. Há um ano atrás eu fui no médico e ele falou: João, você é hipertenso. Você tem que controlar isso. Outro fato importante, João, você é obeso, você está muito fora. É verdade, eu estou fora. Eu pouco fazia, o máximo que eu fiz nesses últimos tempos foi comprar um aparelho de pressão, medir a pressão. Quando ela estava alta, eu tomava alguns remédios naturais. Controlava pouco a minha obesidade. Por conta do meu trabalho, sou uma pessoa sedentária, eu ando muito pouco quando eu trabalho. Pelo menos uma vez por dia eu ando, dou uma volta, mas insuficiente. É lógico, temos responsabilidades da igreja, temos responsabilidades do trabalho, mas é lógico que eu sempre teria um tempo para cuidar de mim, da minha saúde. E nunca o fiz. Eu tenho às vezes umas dores nas costas que vêm me acompanhando já há algum tempo. Uma dor lombar muito forte, que se acentuou no início, final de setembro. Eu até me queixava com alguns irmãos da igreja: puxa vida, eu estou com uma dor. Tomava um analgésico e ela não passou. Aí eu senti um certo cansaço e no dia 11/10, no domingo, nós chegamos mais cedo, para limpar as cadeiras, enfim, para fazer toda a higiene. No dia 11/10, no domingo, eu senti realmente um cansaço diferente. Eu já havia conversado com a Ana que eu devia me repousar,
que eu queria descansar no feriado, que eu não estava bem. E foi o que eu fiz no dia 12. Depois do almoço, no dia 12 do feriado, eu acabei descansando e acordei com os sintomas do Covid. Eu, como administro um cemitério, eu atendo as famílias dos enlutados, né? Eu estou constantemente conversando com os familiares que têm Covid. E na segunda-feira, realmente, alguns sintomas me tomaram. Febre, dor de cabeça, garganta. Realmente, eu fiquei um pouco preocupado, não só comigo, mas com a minha família. Na terça de manhã eu fui para o médico, acordei com os mesmos sintomas. Na terça-feira, no dia 12, fui ao médico. Mas confesso a você, igreja, mais preocupado com as minhas costas. Minhas costas realmente estava... Aí quando eu cheguei no médico, ele me deu a pressão, 21 a pressão. 21. Então ele entrou com medicamento para diminuir a pressão. Entrou com medicamento depois para que eu tomasse as injeções e me deu uma receita para eu fazer o teste do Covid, que eu deveria fazer na quinta-feira, após 3 dias, né? Porque se eu fizesse naquele momento, mesmo se eu tivesse, não daria positivo. E foi o que eu fiz, igreja. Voltei para casa, tomei a minha injeção na segunda, descansei na terça, não é? Tomei a injeção na terça, descansei na quarta e quinta-feira. Quando eu tomei a injeção na quinta-feira e voltei para casa, eu estava saindo para fazer o teste do Covid. Saindo, igreja. Eu dei a chave no carro, eu dei ré, o pneu furou. Né? Aí o pneu furado, eu entrei de novo. Quando eu entrei, eu comecei a sentir uma dor no peito muito grande. Um cansaço muito grande. Imediatamente eu falei para o Giovanni pedir um Uber, que eu estava realmente passando muito mal. Depois começou a me dar um formigamento do lado esquerdo. E eu notei que era um infarto, eu notei que era uma coisa mais grave. Imediatamente eu falei, Giovanni, me chame por favor uma ambulância. Eu acho que eu estou infartando. Mas não demorou 2 minutos, igreja. Não demoraram 2 minutos, chegou o Uber. Né? E a Ana foi comigo na emergência. Quando eu entrei no AOC, eu estava realmente já sem falta de ar, aquela dor. Mediram a pressão estava 26. Né? Eles meio que não acreditaram, aí mediram de novo, enfim. Tiraram exames e foi constatado realmente um infarto. E nesse momento eles entraram com uma medida de alto risco. Como eu estava infartado, né, alguma coisa estava entupida, fazia com que a veia do meu coração entupisse. Então eles entraram com um líquido na minha veia chamado trombólise. É um líquido que quando é injetado na veia, ele sai em alta pressão, que meio que dissolvendo tudo aquilo que está obstruindo. E é um processo de alto risco, porque pode te estourar uma úlcera, pode te dar um AVC. É realmente um processo muito complicado. E quando os enfermeiros lá, eles aplicaram nessa trombólise, esses trombos, só me deu uma quentura na face, nada mais, graças a Deus. A pressão estabilizou, eu tomei alguns remédios. E nesse meio eu fiz o quê? Eu fiz uma tomografia do pulmão. E quando eu fiz a tomografia no pulmão, deu o que a medicina chama de vidro fosco.
Ou seja, 50% do meu pulmão estava tomado. E como eu entrei com sintomas do Covid, existem alguns casos que depois eu fiquei sabendo que há o resultado negativo, mas é um falso negativo. A pessoa ela está tomada, né, por algumas bactérias no pulmão, e que se ela não cuidar como uma inflamação, ela aumenta e a pessoa ela vem a óbito por conta de não poder respirar. Então era para eu ter sido transferido para a UTI normal, só que por conta desse resultado, igreja, eu estive na UTI do Covid. Né? Eu fiquei lá com todos aqueles que estavam com Covid entubado. Então a conclusão foi que se eu não tivesse Covid, lá eu pegaria, né? Porque... E aí eu fiquei durante 5 dias sendo monitorado na UTI, sendo medicado. E eu confesso a vocês que existiram vários momentos de absoluto branco, onde você não consegue orar, onde você não consegue clamar, onde você não consegue raciocinar, logicamente, né, por conta do medicamento. Mas ali, igreja, Deus ele me levou para algumas experiências. Primeiro, a primeira grande experiência é que eu consegui ouvir as orações dos santos de uma forma sobrenatural. É lógico que eu não ouvi de uma forma literal, mas a oração, a sua oração, igreja, a oração de todos, eu senti no meu coração, eu senti no meu espírito que a igreja orava por mim. Eu senti todo o cuidado de Deus através das suas orações. Eu pude sentir Jesus Cristo na minha face, cuidando de mim, de uma forma também sobrenatural. Eu não reagia, eu não falava, eu não pensava, mas eu pude ver o cuidado de Deus para comigo. Né? Foram 5 dias realmente difíceis, orando também por aquelas pessoas que estavam do meu lado, orando por enfermeiras que lá estavam também, sofrendo muito, sofrendo realmente com toda a situação. Então a gente pôde, nesses dias, sentir a cruz de Jesus Cristo, que nada mais é, igreja, do que nós orando a Deus de uma forma vertical, como a gente já sabe, e os santos orando por nós numa forma horizontal. Então eu pude sentir a cruz de Cristo na minha vida. Saindo da UTI, chegando no quarto, ainda fiquei durante 5, 6 dias em observação, nesse mesmo estado de busca, mas de conforto, Deus me confortando. Eu orava muito pela igreja e pela família.
Quando saí no domingo, que eu estive aqui no culto, domingo passado, antes de dormir, infelizmente eu travei minha coluna eu travei. Eu tive que ir no hospital no outro dia, no CTO, né, tomando injeção, enfim, eu estou cuidando porque além de tudo eu estou com uma lombalgia aguda, fruto da minha obesidade que eu sempre tive. Inclusive amanhã eu tenho que retornar ao médico, estive no cardiologista, enfim. Deus, ele me levou a tudo isso para que eu entendesse, não só na teoria, mas na prática, que a gente precisa cuidar do corpo, da alma e do espírito. Eu louvo a Deus por isso, por essa experiência, por todo esse cuidado. Eu louvo a Deus pela igreja, que eu pude sentir a oração de vocês. Eu louvo a Deus pela minha família. Mas eu louvo a Deus por essa consciência que Ele me trouxe. Desse equilíbrio que nós temos que ter. E eu não tenho nenhuma vergonha de estar vindo aqui falar para vocês isso, porque Deus mandou que eu falasse. Não é? E que em nome de Jesus será um novo tempo na minha vida. De não só buscar a Deus no quarto, não só buscar a Deus ajoelhado, não só de estudar, mas de me cuidar. De cuidar do meu corpo, cuidar, não é? De uma forma séria, coisa que eu nunca fiz. Eu pensei realmente que Deus cuidaria disso. Cuidou! Ele realmente cuidou. Não é? Então eu glorifico a Deus, não é? Glorifico a Deus. Quinta-feira eu estarei me internando, sexta-feira eu vou fazer o cateterismo para verificar, não é? O que o corpo sentiu, né, nesse processo. Eu já estou tratando agora a minha lombalgia, já estamos aqui nos movimentando, né, já estamos fazendo aqui um regime, não é? Já vamos buscar ajuda, né, de um profissional para que a gente realmente estabeleça aquilo que Jesus Cristo vem pegar, vem buscar, que está lá em Tessalonicenses. Uma igreja irrepreensível, de alma, de espírito, alma e corpo. Não é? Então, nós, como noiva, como uma noiva, não é? Nós devemos nos preparar dessa forma. Espírito, alma e corpo. Amém? Isso é o que Deus ministra nos nossos corações hoje, através da minha vida. Eu glorifico a Ele por tudo. Eu quero nesse momento orar por tudo aquilo que o Espírito Santo nos trouxe e orar para que Ele nos traga a luz, se nós realmente temos outras deficiências, que Ele realmente toque os nossos corações para que a gente não chegue, não é? Para que Deus realmente não precise permitir com que a gente passe certas coisas, que a gente realmente, não é, nos previna, mas que o Espírito Santo nos diga. E realmente o Espírito Santo, ele nos convença, como nos convenceu do pecado, se tiver realmente alguma pendência nas nossas vidas, e que a gente faça
e que a gente faça antes de nós eventualmente sofrermos, não é? Alguns baques. Vamos orar, igreja. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por esse ensinamento, eu te agradeço, Pai, essa consciência que o Senhor nos traz agora, da importância do nosso espírito, alma e corpo de uma forma irrepreensível. Eu te peço, Espírito Santo, nesse momento, a todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem, eu rogo a Ti, Espírito Santo, que a partir da minha vida o Senhor nos faça, em nome de Jesus Cristo, saber e lembrar de algo que não está correto nas nossas vidas, que o Senhor não se agrada e que nós precisamos corrigir, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro para que o Espírito Santo brade no nosso peito nesse momento e diga: se há alguma dificuldade, se há realmente, Deus, algo que deve ser consertado, arrumado, seja o que for, que o Senhor possa falar conosco individualmente, para a honra e glória do seu nome eu peço. Se for algo ligado ao corpo, à saúde, se for algo ligado à alma, a algum pecado, alguma liberação de perdão, algo, Pai, em nome de Jesus Cristo, que esteja interferindo no nosso relacionamento, ou que venha logo, logo a interferir no nosso relacionamento, Pai. Eu oro, Deus, em nome de Jesus Cristo, que a nossa igreja, ela realmente seja trabalhada pelo Espírito Santo do Senhor, que a gente continue sendo preparado cada vez mais como a noiva, como a noiva ataviada, uma noiva santa, que está tendo oportunidade de se preparar de espírito, alma e corpo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelas experiências, obrigado pelos seus ensinamentos, obrigado pelo seu puxão de orelha necessário. E que o Senhor agora, em nome de Jesus Cristo, continue me ajudando, continue ajudando a minha família, continue ajudando, Pai, os servos dessa igreja, que continue orando, que continue em comunhão contigo, Pai. Como é bom receber as orações, como é bom sentir as orações dos santos, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo, louvando e te adorando o seu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.